Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Nilzete Oliveira Finamon. Eu fui a ovelha negra da minha família e eu sobrevivi ao abuso emocional narcisista. E eu criei esse canal para trazer consciência e esclarecimentos sobre o abuso emocional e narcisismo e falar também sobre espiritualidades e assuntos interligados. E hoje eu vou falar um pouco sobre filhos e filhas de mães narcisistas. Filhos de mães narcisistas não necessariamente se tornam narcisistas também. Eles podem se tornar dependentes emocionais dessa mãe narcisista. Filhas mulheres de mães narcisistas, geralmente elas são vistas pela mãe narcisista como uma competição, como uma rival. As mães narcisistas têm ciúmes de suas filhas. Essa mãe narcisista vê essa filha como uma versão atualizada dela, vê essa filha tendo mais oportunidade que ela, vendo essa filha recebendo mais atenção do que ela e fazendo coisas que ela não conseguiu fazer. Então o que é que vai acontecer? Ela vai tentar destruir isso. As mães narcisistas, elas não veem os filhos como um ser único, um ser que tem sua própria individualidade, a sua própria personalidade, ela tem que ter a sua própria autonomia. As mães narcisistas, elas não ensinam os filhos a serem independentes. Elas manipulam e condicionam os filhos a ficarem dependentes dela emocionalmente até a morte. Mas ao mesmo tempo que ela manipula essas filhas e esses filhos para serem uma extensão dela, para ficarem dependentes dela, ela usa esse abuso que ela já causou e quando os filhos ficam dependentes dela e não querem fazer nada da vida, ela diz, poxa, você é um inútil, você não vai fazer nada da sua vida, você não vai arrumar um trabalho, você não quer estudar, você não quer nada com a vida. Diminui tanto esses filhos, ela coloca eles para baixo, desvalorizam eles. E quando eles, principalmente quando é homem ou mulher também, não arrumam um namorado ou namorada, ela fala, poxa, vocês são tão bonitos, vocês não arrumam ninguém, vocês têm algum problema, é melhor vocês procurarem um tratamento. Então, essa mãe narcisista, como qualquer outro narcisista, eles também se contradizem o tempo todo. As mães narcisistas, elas não ensinam os filhos a voarem, ela corta as asas dos filhos. Elas não ensinam os filhos a terem uma vida separados da dela. Por quê? Para ela controlar tudo sobre os filhos. O que eles vestem, com quem eles se relacionam, que profissão eles vão seguir. Ela tem que dar palpite em tudo. Elas condicionam os filhos a cuidarem dela até a velhice. E caso os filhos resolvam seguir as suas próprias vidas, que é a ordem normal das coisas, ela vai fazer eles se sentirem culpados por tomarem tal decisão, por decidirem viver suas próprias vidas. Então essa mãe narcisista usa como forma de abuso contra essa filha envergonhá-la, controlá-la obsessivamente, vai tentar diminuí-la, ela vai tentar te interromper e contradizer algo que você estava falando, para os outros questionarem as suas ideias, as suas palavras. E essa mãe narcisista tenta anular a personalidade dessa filha, quem realmente ela é, fazendo ela não confiar nos próprios sentimentos, nos próprios pensamentos. Essa personalidade dessa filha, de como ela nasceu para ser, é totalmente anulada. É rejeitada pela mãe narcisista. Porque assim ela consegue moldar essa filha a ser aquilo que ela quer que essa filha seja. E não o que a filha quer ser. E daí você cresce achando que você é um ser incapaz de ser amada. Você fica com medo de abandono, com medo de rejeição, você não confia em ninguém e você vai acabar se relacionando com pessoas tóxicas, com pessoas narcisistas. Você vai acabar em um relacionamento onde outra pessoa é totalmente controladora com você, ou você vai acabar em um relacionamento onde você disputa o poder dentro da sua casa com seu próprio companheiro, para ter o controle da relação e de tudo à sua volta. Tanto a dinâmica da filha como a do filho, essa dinâmica abusiva se dá muito cedo, quando a pessoa ainda é muito criança, então isso fica muito enraizado. Então a mãe narcisista, ela começa a elogiar esse filho, colocá-lo num pedestal. Então essa mãe narcisista, ela trata esse filho como um diamante, mas ela só faz isso
caso o filho aceite fazer o que ela quer. E se o filho passa a não fazer aquilo que ela deseja, ela começa a não elogiar mais o filho, o que começa a causar um ressentimento e uma raiva nesse filho desta mãe, e essa mãe, sentindo esse ressentimento do filho, começa a sentir ressentimento desse filho também. Porque você é ensinado desde a sua infância que para ganhar o amor da sua mãe, você tem que agradá-la antes. Muito antes de você agradar a si mesmo. Então você passa a acreditar que a sua felicidade depende da sua mãe, que os seus objetivos dependem da sua mãe, que todas as decisões que você tomar na sua vida vão depender da sua mãe. E essa relação mãe e filho não tem uma clareza de limites impostos. A identidade de todos os membros dessa família são assim entrelaçadas, é como se fosse uma só. Um é dependente do outro, todo mundo tem que ser dependente emocional um do outro naquela família. E a maior prova disso é a relação da mãe narcisista com seu próprio filho. Eles têm uma relação como se fosse uma só. Como se a mãe e o filho tivessem uma única identidade. Porque essa mãe narcisista, ela cria esse filho para ser uma extensão dela. Eles não ensinam e não veem a necessidade de ensinar esse filho e ter sua própria personalidade. Desenvolver sua própria identidade, suas próprias crenças, seus próprios interesses. Essa mãe narcisista quer ditar tudo isso. Essa mãe narcisista vê seu filho como um pertence, que ele tem que estar à disposição dela para fazer tudo o que ela quer. Ele é um servente. Ela vai usar esse filho como melhor amigo, como esposo. Sim, isso mesmo. E essa mãe narcisista vai usar esse filho como o próprio regulador das próprias emoções, que ela não consegue regular sozinha. Porque o filho aprende a só mostrar amor e afeto se ele está satisfazendo aquela mãe. E você, como filho, cresce acreditando que para ganhar o amor da sua mãe, você tem que servi-la, você tem que ficar preso a ela até a morte. Porque se você decide tomar um rumo da sua vida por você mesmo, você começa a se sentir culpado e fica achando que você sempre está devendo à sua mãe. O que não te deixa dar um passo adiante e tomar uma decisão importante na sua vida, porque tudo depende dela. Até você procurar um tratamento, se curar dessa dependência emocional. Aí é quando você vai tomar as rédeas da sua própria vida. Quando esse filho dessa mãe narcisista começa a se relacionar, começa a arrumar uma namorada, ele leva para a mãe narcisista conhecer. E é aí onde dá ruim, né? Porque já viu. Esse filho é dependente emocional dessa mãe, quer a aprovação dela para tudo que ele vai decidir na sua própria vida. E essa companheira, essa namorada que ele arrumar, não vai gostar nada disso, porque ela é a saudável da história, ela vai ver tudo que está acontecendo e ela não vai concordar. Essa namorada desse filho vai ser sempre a segunda opção no relacionamento, porque esse filho vai tratar essa mãe narcisista sempre como a primeira opção. Toda vez que essa mãe narcisista chamá-lo para alguma coisa, precisar dele para alguma coisa, ele não vai pensar duas vezes, ele vai largar a namorada lá, vai largar a esposa lá e vai correndo para os braços da mãe. E é óbvio que essa mãe narcisista nunca vai gostar de nenhuma das namoradas desse filho, de nenhuma das esposas desse filho. Ela sempre vai colocar defeito em tudo que esse filho decidir fazer, porque ela quer que ele faça o que ela quer. Ou seja, fique solteiro para a vida toda, tomando conta dela. Então esse filho está tão traumatizado que vai ser muito difícil ele perceber toda a manipulação que essa mãe narcisista faz com ele. Ele vai conseguir sim, com muita terapia, muito trabalho, muito esforço. O que é que acontece? Todo esse ressentimento, toda essa raiva que esse filho guarda dessa mãe narcisista, ele vai aplicar toda essa raiva e todo esse ressentimento na namorada, na esposa. Tudo de negativo e ruim que ele sentir em relação a essa mãe que está ali reprimido, ele vai jogar tudo nessa esposa, tudo nessa namorada, nas mulheres que ele se relaciona. Porque esse filho se recusa a reconhecer essa relação doentia que ele tem com essa mãe narcisista. Porque a identidade desse filho está totalmente entrelaçada com a identidade dessa mãe. Então a felicidade dele depende dessa mãe narcisista.
E nenhuma nora vai aceitar isso, né? Então, nesse caso, será aquele tipo de relacionamento conturbado entre sogra e nora, porque o filho jamais vai bater o pé pela esposa ou pela namorada. Ele vai dar sempre apoio para a mãe, não importa o quão errada ela esteja. Então é isso por hoje. Espero que esse vídeo seja de utilidade para alguém e vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!